dia a todos e a todas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é muito importante no nosso estado, né, no nosso país, que é a hanseníase. O que acontece hoje? Nós temos uma situação de epidemia no Brasil, né? A gente tem muitos casos, né? O Brasil é o segundo país no mundo com casos de hanseníase. Em primeiro lugar é a Índia, depois somos nós, né? E o estado de Mato Grosso, nessa região central toda, a gente tem muito caso. É uma doença que está até fora de controle. E a gente, orientando a população, a gente pode ajudar a vocês também identificarem os casos, né, e ajudarem a gente a encaminhar os pacientes para o diagnóstico. Vou falar um pouquinho para vocês. Então, eu tenho uma experiência em hanseníase já há 11 anos, mais ou menos. Eu trabalho com isso aqui no Júlio Miller, né, no ambulatório de dermatologia. A minha residência também, que eu estudei, foi num hospital focado muito em hanseníase. Então, o que eu vejo hoje? As pessoas entendem hanseníase como manchas no corpo. Na verdade, a mancha é um dos sintomas. E não é o que a gente mais teme. O que a gente mais teme são as incapacidades, né, como mostrado nessa foto. A hanseníase, ela pode afetar a pele, mas ela afeta nervos. E se a gente demorar muito no diagnóstico, demorar muito no tratamento, esses nervos vão atrofiar. E a pessoa perde a força na mão, perde a sensibilidade nas mãos, nos pés, levando a essas deformidades que são conhecidas como garras. Tá? Acontece também o emagrecimento da mão. Então, essa pessoa com a doença avançada, ela não consegue mais pegar um garfo, tomar um banho, escrever. Você acaba levando essa pessoa a uma aposentadoria, né, uma incapacidade. O meu ambulatório aqui, uma das coisas que a gente trabalha é com hanseníase em criança. Eu vou falar um pouco disso na aula, que a gente tem que tentar segurar isso, não existir esses casos, né, porque uma criança que não tem uma mão, né, ou que tem uma mão que não funciona, ela não vai conseguir ir para a escola, ela não vai conseguir arranjar emprego. Então é um quadro clínico bem difícil, né, muito triste. Então, a hanseníase pode vir com essas deformidades na mão. Outra coisa que a gente sabe é que perde sensibilidade em mãos, pés, olhos. Então, antigamente, falava que a hanseníase, né, que a lepra, a gente via nos filmes bíblicos que as pessoas perdiam o dedo, perdiam o nariz. Na verdade, não é porque a doença apodrece, é que a pessoa perde a sensibilidade. Ela está cozinhando, ela se queima, né? Ela está usando um sapato apertado, o sapato machuca o dedo, ela perde a unha repetidas vezes, e isso vai levando a amputações. Então, sempre atentar uma pessoa que se queima, se machuca e não percebe. As garras, novamente, né, elas não começam assim. Então, quantas vezes eu não fiz diagnóstico examinando um paciente que vem por outro motivo? Às vezes ele vem por uma pneumonia, ele vem por uma dor de cabeça, e quando eu olho a mão dele, tem um dedo mais torto, né, uma mão que uma é mais magra que a outra. Então, são sinais que podem levar a gente a desconfiar. A hanseníase ataca muito o olho também. Então, pessoas que têm quadro de conjuntivite de repetição, né, ficam o tempo todo com o olho vermelho, ou que machuca o olho com frequência sem sentir dor, tá? Ou que perde a visão muito rápido, é uma das coisas que a gente tem que pensar, que a hanseníase pode estar afetando os nervos que inervam o olho. A hanseníase também, com essa perda de sensibilidade, o paciente vai se machucando. Então, prestar atenção em pacientes que têm ferida na planta dos pés, que tem machucado nas unhas. Muitas vezes ele não tem sensibilidade. E aí ele vai machucando, 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 até que ele vai apodrecendo, né, os ossos, vai tendo osteomielite, vai tendo infecção, e ele vai ser amputado. Então, para a gente começar, o que é a hanseníase? É uma doença crônica, tá, que afeta principalmente pele e nervos. Então, por isso que a gente fica pensando em mancha, porque ela acomete muito a pele, tá? Mas nem todo caso de hanseníase tem mancha. Muitas vezes as lesões da hanseníase são internas, você não acha mancha nenhuma. Então, a gente tem que aprender a olhar além das manchas, olhar nas mãos, olhar nos olhos, né? Ela pode afetar testículo, né? Eu falo isso muito para os alunos. Então, o paciente que tem dor no testículo, né? Que tem qualquer problema no olho, que tem fraqueza muscular, tá? Então, prestar atenção que a hanseníase, ela gosta muito de áreas frias. Então, ela não vai pegar a coluna, tá? Ela não dá dor na coluna, mas ela vai dar dor, né, dos braços, né, do cotovelo para baixo, nas mãos, das pernas, do joelho para baixo, tá? Ela gosta muito de articulação, de junta. Então, eu sempre desconfio quando um paciente fala para mim que tem dor na junta. Pode ser um reumatismo? Pode. Pode ser um lúpus? Pode. Mas quantos casos de hanseníase não são tratados como reumatismo? Então, prestar atenção nisso também. O paciente que tem muitas dores no corpo, que vive reclamando, né, que tem um diagnóstico, às vezes, de fibromialgia, de artrite, em Mato Grosso,
sempre o meu segundo diagnóstico tem que estar ali com a pulguinha atrás da orelha, que também pode ser hanseníase. Tá? Então, o Brasil, como eu falei, é o segundo país em número de casos, né? Todos os países da Europa, né, vários países do mundo já tiveram hanseníase e já erradicaram. O Brasil ainda não conseguiu, né, junto com a Índia. Significa que nós temos que nós somos um país pobre, que as pessoas têm pouco acesso à educação, pouco acesso ao sistema de saúde, então a doença ela vai se espalhando sem diagnóstico. Mato Grosso, né, é o campeão de casos, mas a gente tem muitos casos em todos os estados, principalmente da região norte e centro-oeste, né, Amazônia, Tocantins, Goiás. E quando eu vejo uma criança com hanseníase, eu fico extremamente preocupada, porque a hanseníase ela não é uma doença para ser de criança. Então, se tem crianças, é porque a gente está no estado de epidemia, onde a doença está completamente descontrolada. E se eu diagnostico hanseníase em criança, eu tenho que obrigatoriamente descobrir quem passou para essa criança, tá? Tem que examinar os pais, tem que examinar os avós, tá? Tem que examinar os tios. E eu vou falar para vocês, não são as pessoas que moram hoje com a criança ou com o paciente. A gente tem que examinar todo mundo que morou com essa pessoa nos últimos 10 anos, porque a hanseníase muitas vezes demora 10 anos incubada para poder se manifestar. É causada por uma bactéria e a maioria da população não pega, tá? Só 10% de todo mundo que tem contato com a hanseníase vai desenvolver a doença, porque ela é uma doença muito antiga. Ela é relatada há mais de 5, 6 mil anos. A gente tinha ela na época de Jesus, a gente tinha na época do Egito. Então, a maioria da população já é imune, não pega. Por isso que a gente não tem que ter preconceito e achar que vai pegar no ônibus, entendeu? Que vai pegar na escola. A gente pega a hanseníase de pessoas que vivem muito perto da gente, geralmente dentro da nossa casa. Então, assim, são parentes que passam, são vizinhos, né, de um convívio diário ou semanal. Eu não, por exemplo, eu como médica trabalho com isso há 11 anos, eu não tenho chance de pegar, mesmo estando o tempo todo trabalhando com esses pacientes, porque eles não moram comigo, eles não dormem comigo, tá? Então a gente não precisa ter medo desse tipo de transmissão. A transmissão ela vai ocorrer do mesmo jeito que acontece a tuberculose, por gotícula de saliva. Então tem que ser uma pessoa que fala muito com a gente, que está na nossa casa o tempo todo, que dorme com a gente, que mora com a gente. Tem casos de relato de pegar por inoculação direta na pele, mas isso é mais de mãe para filho. Né? Por exemplo, uma mãe que tem muita bactéria da hanseníase e no momento que ela está dando mamar para a criança, né, tem um contato muito direto, né, muito íntimo, ela pode também contaminar o rostinho da criança, o corpinho da criança. E a hanseníase, é o que eu falei antes, ela demora muito tempo para se manifestar. A gente tem um tempo de incubação de 2 a 15 anos. Então, se eu pegar a hanseníase hoje, né, você me contaminou, eu peguei, a doença pode aparecer daqui 2 anos, mas muitas vezes 10, muitas vezes 15 anos. E nesse tempo todo que ela não aparece, se eu tiver doença, eu estou contaminando todo mundo. Então, muitas vezes a gente não percebe, por exemplo, eu peguei a hanseníase e não consigo saber quem passou para mim. Porque essa pessoa tem essa doença incubada, às vezes tem uma mancha no lugar que ninguém vê, uma mancha nas costas, uma mancha no bumbum. Né? Às vezes a mancha, vocês vão ver, é muito difícil de ser vista, é uma mancha branca que ninguém percebe, e muitos pacientes não têm mancha. Tá? Então nós vamos atentar para os outros sintomas também, para tentar fazer esse diagnóstico. Então, quando que eu falo que uma pessoa tem hanseníase? Tá? Sempre eu vou conseguir falar, olha, é hanseníase se eu tiver uma lesão de pele com alteração de sensibilidade. Porque nenhuma doença dermatológica, ela diminui a sensibilidade, só a hanseníase. Mas também é incorreto começar fazendo um teste com agulha, fazer um teste com uma caneta, porque essa sensibilidade à dor, ao toque, ela só é perdida muito avançada, quando a doença está muito avançada. O que é o correto? Eu vejo uma mancha, eu vou fazer o teste de sensibilidade térmica, que é com calor e com frio. Então, como que eu posso fazer isso em casa? Eu vejo uma mancha, eu vejo uma área de pele seca. Eu pego uma água congelada, tá? Pego um copo, ponho 4, 5 pedras de gelo. No outro copo, eu ponho uma água fervendo. E dentro de cada copo, eu boto uma colher, por exemplo, uma colher pequena. E aí eu vou encostar a água gelada, né? A colherzinha tá bem gelada, na pele normal. E vou pensar assim, olha, na pele normal, vou fingir que esse gelado é nota 10. E depois eu toco a mancha, tá? A mancha que eu tô vendo. Eu vou sentir na mancha, não é que eu tenho anestesia completa, mas eu vou sentir menos. Os pacientes geralmente falam assim, fora da mancha, doutor, eu sinto 10.
na mancha eu sinto 7. Tá? Aí repito esse teste com a colher que estava na água quente. Tá? Então, esse é o primeiro teste que a gente tem que fazer, e é esse teste que o médico, que o enfermeiro tem que fazer na unidade de saúde também, quente e frio. Tá? Então, teve perda de sensibilidade térmica, grandes chances de ser hanseníase. Outra coisa, a hanseníase ela acomete nervo, levando ao aumento desse nervo que a gente chama espessamento. Então, o profissional de saúde ele também tem que estar apto a palpar esse nervo. Quais nervos que são espessados? Um nervo que passa aqui na lateral do pescoço, tá? O nervo que passa no cotovelo, tá? A gente tem nervo que passa aqui também, tá? Mas é mais difícil de ser palpado. Nervo que passa atrás do joelho e o nervo que passa na canela, tá? Do lado interno da canela. Então, se algum desses nervos estiver aumentado, ou se eu tiver dor à palpação desses nervos, também eu vou pensar em hanseníase, porque não tem nenhuma outra doença que inflama nervo com dor, né, ou que leva a espessamento de nervo. E o último critério é uma baciloscopia positiva. A baciloscopia é um exame que a gente faz, que a gente colhe o líquidozinho ou da orelha e do cotovelo, ou quando o paciente tem mancha, a gente colhe da mancha. Tá? Só que 70% dos casos de hanseníase, esse exame vem negativo. Então, o paciente tem a doença, mas ele não tem uma quantidade tão grande de bactéria. Então, o teste vem negativo. Então, assim, se tiver baciloscopia positiva, é hanseníase. Mas se tiver baciloscopia negativa, não afasta 100%. Eu vou precisar de outros testes, né, colher outras pistas para poder falar se é ou não é. Então, a hanseníase ela pode ser uma mancha, ó, como vocês estão vendo aqui, uma mancha clara. Aqui é o sinal da biópsia, né? A gente fez um exame para poder confirmar. Então, quantos pacientes não têm mancha branca? Né? Quantas crianças não têm mancha branca? E aí? Então, assim, em criança, mancha branca, que a gente fala mancha hipocrômica, pode ser o que antigamente a gente falava mancha de verme. Na verdade, não é verme. É criança que está com a pele muito seca, né? Ou que toma muito sol. Então, o que eu posso fazer? Se for uma criança que tem uma idade de 5, 6 anos, eu posso fazer o teste de quente e frio. Mas a criança, às vezes, não consegue falar para a gente certinho. Então, eu posso fazer um tratamento de prova. Porque a pitiríase alba, que é o que causa essa mancha branca, que é da pele seca, ela vai melhorar se a criança usar protetor solar, se a criança parar de passar bucha e sabonete em cima da mancha, e se a mãe hidratar a pele dessa criança 3, 4 vezes ao dia. Então, a gente faz essa prova, hidrata muito, corta o sol, corta a bucha, sabonete, e essa criança, e vamos tratar essa pele com hidratantes por 3 meses, 4 meses. A mancha tem que sumir. Não sumiu, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma biópsia, tirar um pedacinho para poder ver que é hanseníase. Tá? Então, a mancha muitas vezes é discreta. Essa mancha hipocrômica aqui branca, né, mais fácil de ser vista. Novamente aqui o sinal da biópsia. Então, mancha branca, gente, mancha vermelha, mancha que não coça, tá? Tem que pensar em hanseníase. Então, não sei o que é a mancha, pode ser até que seja outra coisa, mas eu tenho em Mato Grosso que também pensar que uma mancha pode ser hanseníase. Olha como é difícil aqui no adulto, uma mancha hipocrômica. E aí, pele seca, que manchou a pele, ou hanseníase? Vou lá com a minha colherinha, né, ou no posto de saúde, com um tubinho com água quente e água fria, e vou fazer o teste. Percebeu que está diminuído na mancha? É hanseníase. Olha aqui, um paciente com uma mancha branca nas costas. Então, se esse paciente mora sozinho, ele passa anos com essa mancha nas costas, sem saber que tem hanseníase, contaminando outras pessoas. É o momento, às vezes, de um parente fazer o diagnóstico. Às vezes, esse paciente vai no posto de saúde para ser examinado por outra coisa. Então, é importante que o médico, que o enfermeiro, ao examinar, mesmo que seja uma queixa, eu tenho uma unha inflamada, pede para olhar o corpo todo, né? Olha o corpo todo à procura de manchas. Aqui, uma mancha que já não tem como ser outra coisa, né? Então, você vê uma mancha muito branca, com uma borda um pouco elevada, tá? Então, pensou em mancha branca em Mato Grosso, né? Temos que pensar realmente que pode ser hanseníase. Aqui, um caso mais difícil, ó. Então, muitos casos são assim, gente. A gente não consegue olhar a mancha e falar, nossa, que mancha. Quantas vezes eu tenho que olhar e falar assim, será que é uma mancha? Eu chamo os meus alunos para olhar comigo, eu chamo outro médico para olhar comigo. Então, na dúvida, vá no posto, né, mostre para o enfermeiro a mancha. Você mesmo em casa já testa para ver se quente e frio, se pode ter perda. A gente precisa estar sempre atento. Tá? Eu falo para os meus alunos, em Mato Grosso, posso pensar em qualquer doença de pele, mas eu sempre tenho que pensar em hanseníase.
Essa outra forma de hanseníase, que a gente fala tuberculoide, já vem com as manchas vermelhas. Aí fica mais fácil, né? Mas muita gente pensa em fungo. Ah, será que não é uma micose? Gente, a micose, ela descama, ela vai crescendo, ela começa pequenininha e vai abrindo, tá? Ela descama, ela coça. A hanseníase, o paciente não sente nada. Ele vai falar, olha, eu tenho essa mancha aqui, surgiu, tá do dia para a noite, ou surgiu devagar, o que eu vou fazer? Quente e frio na parte vermelha da mancha. Aonde mais estiver inflamado, é aonde mais o paciente vai perceber a perda de sensibilidade. Tá? E na dúvida, o exame padrão ouro, o melhor exame é solicitar uma biópsia, tirar um pedacinho na parte que está bem vermelha, que é ali que está o bichinho. Olha como essa mancha também não parece com nada, tá? Então, vou pensar, é uma alergia, é uma picada de inseto, só que essa mancha vai ficar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não coça, não tem nada para alergia, tá? No fungo não é desse jeito, fungo não gosta de área seca, tá? Fungo não gosta de braço, de perna, de rosto, fungo gosta de virilha, de axila, tá? Então é mais comum eu ter hanseníase aqui do que ter fungo, tá? E essa lesão, ó, aqui parece muito, quando eu olho essas lesões que tem buraco branco no meio, gente, não tem outra forma, tá? É hanseníase. E aqui mostrando outras coisas, ó, que são interessantes. A hanseníase, ela também destrói a inervação que faz suar, que hidrata a pele. Então, olha como o paciente tem uma rachadura num lugar que não é para ter rachadura. Tá? Eu ter um pé rachado no calcanhar é possível, é normal. Pessoa que anda muito de chinelo, que anda muito de sandália. Agora, rachadura nesse lugar aqui, com o resto do pé tudo bom. Tá? Ou, por exemplo, eu tenho um pé que é muito mais ressecado que o outro pé. Né? Se o paciente usa sandália dos dois lados, os dois pés têm que ser ressecados igual. Se eu vejo um pé mais ressecado que o outro, eu vejo uma mão mais ressecada que outra, eu vejo uma mancha ressecada na perna, no braço, isso, gente, é hanseníase, até que se prove o contrário. Então, temos que ficar atentos, não é só mancha. Essa mancha aqui é facinho, ó. É uma mancha bem delimitada, vermelha, até parece fungo, mas não coça e não descama. Então, teste de quente e frio, biópsia nela. E no rosto, ó, se o paciente tiver uma pele morena, uma pele negra, às vezes eu nem consigo ver o vermelho. Então, muitas vezes parece como uma erisipela, tá? Muitos pacientes são tratados como erisipela e, na verdade, é hanseníase. Bolinhas também, ó. Tem um tipo de hanseníase, quando o paciente vai ficando muitos anos com a doença, eu brinco que eles ficam parecendo um choquito, vai empelotando a pele de tanta bactéria. Então, pensar nisso também, caroço, nódulo, tá? Às vezes não é vermelho, às vezes é cor da pele, vou mostrar para vocês. Tá? Outra mancha, ó. Não tem como eu pensar, ó. Aqui, essa mureta que a gente vê aqui, ó, são nossas células de defesa tentando matar o bacilo, tentando não deixar ele espalhar. Isso, para mim, é olhar e falar que é hanseníase. Numa pele morena negra, ó, já não consigo ver tanto vermelho, mas eu consigo ver o murinho, ó. Então, pensar também, é fungo. Pode até ser, mas a primeira hipótese é hanseníase, a segunda hipótese é hanseníase. A terceira pode ser outra coisa. Olha aqui também, ó, uma mancha que já não tem tanto buraco no meio, uma placa, né, uma mancha infiltrada. A pele fica até endurecida. Olha no rosto, tá? Então, quantos pacientes a gente já pode ter visto com hanseníase, né, mas não sabia como é que se apresentava, tá? Olha o olhinho vermelho. Em criança, ó, a gente vai ver, tem casos de criança de 1 ano, 2 anos com hanseníase. Então, assim, se a mãe tem hanseníase, as crianças, filhas dela, têm que ser examinadas naquele momento do diagnóstico, mas essa criança vai ficar em observação por 10 a 15 anos. Tá? Pode ser que em algum momento ela abra a doença. E se eu pego numa fase mais precoce, e se eu acompanho direito, essa criança não vai ter sequelas. Olha como outro jeito que a hanseníase pode se apresentar. Por exemplo, paciente idoso que não tem ruga, né? Um paciente idoso com aquela pele toda lisa. Por quê? É tanta bactéria, que o paciente fica esticado. Aí eu vou pensar, ó, aqui ele tem caroço, aqui ele tem umas manchas, olha o nariz desabado. Então, também, ó, o que faz o nariz cair, né, comer essa cartilagem do nariz? Leishmaniose e hanseníase, tá? Aqui em Mato Grosso, eu tenho que pensar em hanseníase primeiro, depois pensar em leishmaniose. Olha aquele mesmo senhorzinho, olha as manchas que ele tem no corpo. Tá?
Quantas vezes a gente não vê paciente com mancha e pergunta, o que são essas manchas que o senhor tem? Ah, não, já tem essas manchas faz 20, 30 anos e ninguém, nem o médico dá importância para essas manchas. Eu tenho que fazer um teste de quente e frio. Mancha não é normal. Tá? Se não for uma queimadura, se o paciente não tiver machucado em algum lugar, por que manchou essa pele? Tá? Esse paciente fica 20, 30 anos transmitindo hanseníase e ninguém percebe. Ele vai no médico fazer um exame do coração, do pulmão, tá? O profissional de saúde olha essa mancha dele e não pergunta, né? Ou se pergunta, ele fala que não sabe, não leva a investigação à frente. Olha a mão, ó, desse senhorzinho, a mão é boa ainda, mas olha o pé, tá? O que acontece? O que a hanseníase pode fazer? Garra na mão e no pé. O que é? O nervo, ele encurta, ele faz isso, ó. Olha o pezinho dele. Tem o paciente que começa a fazer igual criança faz para andar. Pega o pezinho e fica com os dedinhos assim, segurando o chinelo. Isso vai levar a ele bater a unha no chão, ó, e vai levar a perfuração. Ele vai ter mal perfurante plantar e vai perder o pé. Olha o tanto que esse paciente está infiltrado, a face de leonina. Tá? Então, o paciente não precisa ficar desse jeito para a gente descobrir, ó, não tem mais cartilagem no nariz, não tem mais sobrancelha. Outra coisa que a hanseníase pega muito, gente, orelha. Ele gosta de lugar gelado. Então, orelha gordinha, tá? Orelha com mancha, orelha com manchinha vermelha, infiltrada, bolinha, hanseníase. Tá? E no final de 20 anos, ó, alguns pacientes vão estar assim. É tanto bacilo, tanto bichinho, que a pele vai virando um choquito, ela vai ficando gordinha de tanta bactéria. Mas também pode ser assim, ó. Olha as manchas que a gente tem dificuldade para ver, ó. Ele tá todo manchado, ó, parece uma zebrinha, mas ninguém tá percebendo isso aqui, tá? E ele tá transmitindo ano após ano. A esposa já tá contaminada, os filhos já estão contaminados, e a gente não sabe que é ele, porque ninguém examinou. Pode dar lesão também na garganta, no nariz. Então, prestar atenção para paciente que vive com o nariz entupido, que está rouco, tá? Também pode ser hanseníase. Olha os caroços, ó, que não parece com nada. Ó. Lesão de pele, eu tenho que investigar. Olha esse aqui, parece uma armadura. Isso não é de um ano para outro, gente. São mais de 10 anos que esse paciente tem a doença, ninguém descobre e a bactéria vai multiplicando, vai multiplicando. Pode ser bobinhas manchas, ó. Não parece picada de inseto? Não parece alergia que criança tem, que adulto tem de picada de mosquito? Parece. Só que é uma picada que não sara, é uma picada que não coça. Tá? Então, temos que prestar atenção. Ó, aquelas mesmas bolinhas que a gente viu, ó. Parece alergia, mas não coça. Aquela bolinha grande que a gente viu em alguns slides atrás, ó como que ela começa. Bolinhas piquititicas, ó, parece espinha, né? Mas é em lugar que não é para ter espinha. Ó, uma criança. Olha o tanto de bolinha já na perna dela. Olha como que essa pele é muito seca. Então, prestar atenção nisso. Pele muito seca. É uma perna muito mais seca que a outra. Um braço, uma mão muito mais seca que a outra. Ó, pele seca, sempre atentos. Olha a orelha que eu falei para vocês, ó. Orelha gordinha. Eu já peguei mania. Né? Eu tô conversando com qualquer pessoa, eu sempre dou uma olhadinha na orelha dela. Tá? Você vê que a orelha gordinha não tem doença que faz isso, tá? Só a hanseníase. Ali os caroços de novo, ó, começando pequenininho, aumentando, o caroço grande, ó, caroço em área protegida. Tá? E muitas vezes esse paciente até desconfia que pode ser hanseníase, mas ele sabendo que pode sofrer preconceito, ele esconde. Eu já tive vários pacientes que não deixavam nem examinar, porque tinham medo que a gente descobrisse as manchas, que descobrisse que era doença. E a gente não pode ter preconceito, porque no momento que você começa o tratamento, esse paciente toma a primeira dose da medicação, ele não transmite mais. Né? O que a gente não pode é deixar passar sem diagnóstico e essa pessoa contaminar outras pessoas. Uma coisa muito importante também, antes que eu esqueça. Vamos dizer que eu faço o diagnóstico e trate esse paciente. Se eu não descobrir quem passou para ele, esse paciente pega de novo. Tá? Essa pessoa que passou para ele vai continuar contaminando outras pessoas da família. Então, eu tenho que examinar todas as pessoas que conviveram, que moraram, que estavam juntos no final de semana com essa pessoa nos últimos 10 anos, pelo menos. E manter observação pelos próximos 10 anos todo mundo. Porque se eu fui contaminada hoje, eu posso apresentar a doença daqui 10, 15 anos. Olha esse paciente, né? Ele vai chegar no médico, o médico vai pensar em alergia. Tá? Mas ele tem essa alergia há 1 ano, há 2 anos, não coça. É hanseníase.
Criança, ó, a gente vai ver também, né, ó, já começando a cair a sobrancelha, uma cara meio sonolenta. Olha a pele dessa criança, né? A gente fala manchas, ó, são placas para o corpo todo. Um grau tão avançado, ó, que ela já tinha anestesia em várias manchas na perna e ela se machucava. Ela ia jogar futebol com os amigos, ela ia brincar no parquinho, ela ia fazendo várias feridas nas pernas, nos braços. Né? Ferida não vem do nada. Por que essa criança está tendo ferida? Porque não está sentindo machucado. Então, tem que prestar atenção. Isso é um caso que eu não consigo mais reverter. Ela já perdeu toda a sensibilidade. A gente não pode deixar que chegue a esse ponto. Olha o paciente também, ó, todo cheio de caroço. Olha como pode ser a mancha também, ó. Ela pode ser uma mancha grande, uma mancha que tem a borda vermelha e o centro de pele é normal. Nas costas, ó. Então, por isso que o exame de um parente para um parente é muito importante. Às vezes é a esposa que vai ver no marido, é a esposa que vai reconhecer nos filhos. Né? As crianças têm que ser orientadas, né? Tem que ter campanha na escola, porque as crianças chegam em casa e falam, a criança é xereta, né? Fala assim, vi fulano tem mancha, né? E vai te chamar a atenção. Ó, aquela mancha que a gente vê que tem um buraco no meio, ó, é muito típica da hanseníase. A gente fala que parece um queijo, buraco de queijo. Também aqui um paciente, né, jovem. Olha aquela mancha que não parece com nada, muito clarinha. Então, gente, mancha na pele eu vou pensar em hanseníase. Mas também lembrar, vou falar um pouquinho mais depois, que não é só mancha. Mancha de novo, né? Olha aqui, aqueles nódulos que a gente vai vendo, que vai encaroçando a pele, ele pode ser cor da pele, mas às vezes ele é avermelhado. Olha esse aqui como é difícil de ver, ó. Aqui a pele está normal, aqui ela tem um aspecto que a gente fala de casca de laranja. Então, pensar nisso também. Né? Quando a pele está muito dura, muito sem ruga, muito firme, né? Pensar uma pele que está diferente da pele ao redor. Isso aqui é uma mancha de hanseníase. Nem sempre a mancha tem cor. E também, ó, aquele buraco que a gente vê, ó, do queijo, né, que é muito típico. Olha esse paciente aqui todo empolado. Olha isso aqui, né, lesões extensas. É um paciente, gente, que está contaminando todo mundo nos últimos 10 anos. As manchas também podem ser assim, esse tipo aqui é muito comum, mancha vermelha, assim. Chega a ficar até áspera, ó, porque a pele é seca. Essa é uma criança também, ó, com mancha branca no rosto. Então, posso pensar que é da pele seca, que é uma pitiríase alba? Posso. O que eu faço? Teste de quente frio na mancha. Tá? Se a criança for muito pequenininha e eu não conseguir fazer o diagnóstico, eu não vou fazer a criança fazer baciloscopia, porque a baciloscopia é um exame que pode vir negativo em 70% dos casos, é um exame doloroso. O que eu faço? Peço para a criança ficar usando creme, né? A mãe passar 3, 4 vezes ao dia, protetor solar, a mancha não sumiu, eu tenho que fazer uma biópsia. Eu tenho que tirar um pedacinho e analisar. E aqui chamando atenção para uma coisa muito importante. Muitas vezes eu chego para o paciente e falo assim, tem alguém na sua família, né? Fiz o diagnóstico de hanseníase, né, naquele paciente, pergunto, tem alguém na sua família que tem mancha? Não, doutora, ninguém na minha família tem mancha. E dor na junta? Tá? E artrite? E inchaço na articulação? Ah, tem. Então tem que pensar, tá? Inchaço na articulação pode ser hanseníase. Ou eu pergunto, tem alguém que tem ferida no pé? Ah, tem uma tia minha que tem uma ferida no pé, que manca, que reclama de dores por todo o corpo. Esse paciente tem que ser examinado, gente. Pode ser que seja um reumatismo, mas em Mato Grosso, né, minha primeira hipótese não é reumatismo, é hanseníase. Olha as manchas de novo, ó, aparecendo um buraquinho de queijo. Várias manchas. Olha como é difícil, às vezes, né, numa pele mais morena. Eu vejo uma mancha, né, inespecífica. Agora, eu vou pensar em fungo, gente, em joelho. Eu não falei para vocês que fungo gosta de lugar quentinho, molhado. Né? Fungo vai gostar de axila, de virilha, ficar debaixo do peito. Ele não vai gostar de joelho, que é uma área seca. Olha como a pele nessa mancha é uma pele seca. Então, prestar atenção nisso. De novo, aquela lesão. Olha o paciente, ó, todo infiltrado. Muito difícil aqui, ó, né, de ver, porque as manchas já não são tão aparentes, né? Mas depois que a gente vai treinando o olho, a gente vai ficando mais sensível a perceber, tá? Então, quando eu vou dar essa aula para médico, eu começo perguntando assim, quem já viu hanseníase? Aí poucas pessoas levantam a mão.
Quando eu termino a aula e pergunto de novo, quantas pessoas já viram hanseníase? Ou estão pensando, vocês aí que estão assistindo a aula, quantas manchas vocês já não viram que podia ser? Né? Quantas pessoas você... fulano tem dor na junta, fulano manca. Lembrar isso, a hanseníase, ela ataca nervo. Então, o paciente pode começar a arrastar o pé, pode começar a mancar. Às vezes vão pensar que é um derrame, tá? Mas o derrame, ele vai pegar o rosto, o lado todinho. Né? Vai pegar o rosto, vai pegar o braço, vai pegar a mão. A hanseníase, ela pega aleatório. Ela vai pegar a mão direita só, ou ela vai pegar a mão esquerda e o pé esquerdo. Então, prestar atenção quando a gente vê paciente arrastando o pé, paciente com ferida no pé, paciente com aquela garrinha, né, os dedinhos tortos, tá? Paciente que não consegue passar marcha na moto com o pé, ele não consegue levantar o pé. Paciente que começa a falar que está tendo dificuldade, perda de força na mão para abrir uma Coca-Cola de 2 litros, para abrir uma maçaneta, não está conseguindo abotoar a roupa, tá? Não está conseguindo pegar objeto fino, por exemplo, pegar um pente, pentear o cabelo, está com fraqueza na mão. Paciente que fala que está desastrado, que ele deixa cair as coisas. Gente, isso é hanseníase, tá? Ele está tendo fraqueza. Um paciente, quantas mulheres falavam assim, doutor, eu não consigo mais lavar a louça, porque eu deixo cair tudo. Ou quantos pacientes já não atendi que foram demitidos do trabalho porque deixavam cair os objetos, né, entregadores. Então, pensar nisso, perdeu força na mão, perdeu força no pé, hanseníase. Como que eu faço o diagnóstico? Então, o diagnóstico ele é baseado em juntar pista. Então, assim, se tem mancha, ótimo, é fácil, né? Quando tem mancha, para mim, eu falo, nossa, que bom, porque aí eu vou testar a mancha. Eu vou fazer um teste de quente e frio na mancha. Tá sentindo menos na mancha? Fechou, tá? Vai no médico, ele vai testar a hanseníase. Outro jeito é a baciloscopia positiva, tá? Então, para o adulto, eu sempre vou pedir o exame da orelha, do cotovelo, se o paciente não tiver mancha, mas se ele tiver mancha, a baciloscopia, a coleta do material é na mancha. E se vier positivo, fecha. Mas lembrar que de cada 10 pacientes, só 3 vão ter esse exame positivo. 7 vão ter a doença, mas o exame não dá positivo. Outro jeito é palpando o nervo. Palpei o nervo dos pacientes, os nervos que a hanseníase atinge. O nervo está grosso, está espessado, está com dor, hanseníase também. Tá? Um paciente que eu examino, olho as mãos dele e vejo que a mão está magra, uma mão está boa, outra, a musculatura da mão, da lateral da mão, ou aqui da região do polegar, a mão está emagrecida. Tá? Isso é hanseníase. Tá? Um paciente que começa a entortar dedo, ele tinha uma mancha normal, de repente o dedo dele está torto. Ou entorta essa parte dos dedos também. Qualquer alteração que eu vejo em mão, eu tenho que pensar em hanseníase. Então, o profissional de saúde também ele tem que estar atento. Às vezes, esse paciente vai procurar um ortopedista, vai procurar um reumatologista, vai procurar um neurologista. Eu tenho que estar atento. Na mancha, o melhor exame para dar um diagnóstico, o exame só de quente e frio, para mim, já é o suficiente. Mas se ficar dúvida, eu vou fazer uma biópsia, vou mandar tirar um pedacinho. E o paciente que não tem mancha nenhuma, mas tem problema nos nervos, e eu estou em dúvida, existe um exame que chama eletroneuromiografia, que é um exame que parece um eletro da cabeça, só que ele consegue olhar o nervo, para ver se tem inflamação no nervo dos braços, né, e das pernas. Também me ajuda a pensar em hanseníase. Tá? Exames complementares são esses que a gente falou, tá? Eu vou pedir baciloscopia, eu vou fazer o exame do nervo, todo paciente tem que ser examinado, todo contactante tem que ser examinado na unidade de saúde, tá? Então não é chegar e perguntar, tem mancha? Ninguém vê as manchas, vocês viram que é difícil às vezes quando a mancha é branca. Então é tirar a roupa toda do paciente, examinar o paciente de frente, de lado, de costa, tá? Perguntar, procurar por áreas onde ele caiu pelo, a hanseníase às vezes cai pelo da pele, tá? Ver se tem áreas de pele ressecada, fazer um exame físico bem feito. Olhar as mãos, olhar os pés, palpar os nervos. Tá? Se puder, fazer no posto de saúde aquele exame do estesiômetro, que são aquelas canetinhas coloridas, para ver se tem sensibilidade na ponta dos dedos, na planta dos pés. Tá? A hanseníase, o paciente vai parecendo um paciente diabético. Ele vai perdendo a sensibilidade, por isso que ele machuca. Então, muitas vezes eu vou diagnosticar, o paciente nem tem mancha. Mas aí eu vejo, ele está perdendo a sensibilidade na mão e no pé. Né? Se não tem diabetes, só pode ser hanseníase. O tratamento da hanseníase, ele vai depender de qual forma de hanseníase que é.
As formas mais leves são tratadas 6 meses. Né? As formas que já tem muito bacilo são tratadas por 1 ano, às vezes até por 2 anos, se tiver muito bacilo. E também tomar cuidado, porque assim, se eu tratar um paciente que era para ser tratado 1 ano, se eu tratar ele por 6 meses, a doença vai voltar, tá? Então, quando eu acho que é um tipo de tratamento de 6 meses, o ideal é que eu faça uma biópsia para comprovar, tá? Porque o ideal é que tenha certeza que esse paciente não tem um tipo que tem que ser tratado por 1 ano. Porque senão eu acho que eu curei ele, mas eu não curei, eu mato um pouco dos bichinhos, depois a doença volta. O tratamento, ele é disponibilizado pelo SUS, tá? O paciente não paga pelo tratamento, então ele vai todo mês no posto para tomar, para sob supervisão, e na primeira dose que ele toma, praticamente ele já não transmite mais, tá? Mas por que é feito esse tratamento tão longo? Para evitar que sobre bichinho. Porque se sobrar uma bactéria para trás, ela vai começar a replicar de novo. Depois de 5, 10 anos, o paciente está doente novamente. E as sequelas, né? Se eu faço um diagnóstico de hanseníase precoce, tá? Faço um diagnóstico rápido, acompanho esse paciente começa a fazer o tratamento e ele vai vindo comigo no posto de saúde todo mês. Eu vou olhando para ver se ele não está perdendo força, eu vou vendo se ele não está perdendo sensibilidade, eu evito que ele tenha sequelas. Mas se esse paciente, durante o tratamento, tem dor no nervo, começou a perder força, além do tratamento da hanseníase, ele tem que receber um tratamento com corticoide para desinflamar os nervos. Porque se o nervo ficar muito tempo inflamado, não volta, ele vai evoluir para sequela. Então, não é só diagnosticar. Esse paciente tem que ficar 1 ano sobre acompanhamento, passar por consulta, pelo menos ele vai estar indo no posto todo mês para pegar o remédio. Se ele estiver bem, tudo bem. Mas a cada 3 meses, pelo menos, ele tem que passar por uma avaliação médica completa, fazendo toda a avaliação dele, de força nos braços e nas pernas, de sensibilidade nas mãos e nos pés, porque muitas vezes a perda de força e a perda de sensibilidade é silenciosa, a gente só consegue pegar nos testes, tá? E lembrar o seguinte, uma coisa importante, tratei o paciente, ele está curado, ainda ficam, por 5 anos, restinhos do bichinho morto no corpo dele. Então, por 5 anos, esse paciente pode evoluir tendo as garras, pode evoluir tendo perda de sensibilidade na planta. Então, não é terminar o tratamento e estar de alta. Esse paciente deve ser monitorado pelos próximos 5 anos, tá? E todos os familiares dele, as pessoas que conviveram com ele, têm que ser examinadas muito corretamente, palpado o nervo, feito teste de sensibilidade, procurado mancha, porque deixou um paciente para trás sem diagnóstico, você não corta a cadeia de transmissão. Isso que acontece no Brasil hoje. A gente diagnostica, mas a gente não consegue descobrir quem passou, essa pessoa continua transmitindo para todo mundo. Então, as sequelas, o que pode acontecer? Nos olhos, o paciente pode ter uma paralisia no olho e não fechar direito as pálpebras para dormir. Prestar atenção nisso, tá? Porque se ele não fecha, não lubrifica. O paciente fica o tempo todo com o olho seco. Isso pode levar a úlcera no olho e cegueira. Então, mais um sinal. A hanseníase pode dar conjuntivite, inflamação no olho, sensação de olho seco, sensação de areia nos olhos. Tem que ser feito exame para poder ver se a hanseníase não está atacando o olho. Pode everter a pálpebra, tá? Então, esse paciente, ele começa a ficar o tempo todo com o olho sem lubrificação. O olho vai ficando seco, tá? Como se tivesse areia. Isso aqui vai levar à cegueira. Outra coisa que a hanseníase pode fazer, os cílios podem começar a ficar tortos, eles entram para dentro e como o paciente não sente, perde a sensibilidade no olho, esse cílio fica furando o olho do paciente até ele ficar cego. Então, paciente que tem os cílios muito para dentro, tá, que está o tempo todo entrando, pensar em hanseníase também. Olha o tanto que esse olho desse paciente já está machucado, ó. Provavelmente ele não enxerga mais esse olho. Olha isso aqui, é o final, ó. Todos os cílios entraram para dentro, everteu, né, o paciente já está cego. Se a gente observar, ó, o paciente não tem mais pelo, tá? Então, assim, o diagnóstico muito tardio, a gente não conseguiu evitar sequela. Se eu faço um diagnóstico precoce e trato esse meu paciente com corticoide, ele não tem sequelas. Olha a garra, tá? Olha como essa mão é uma mão magra, tá? Olha o dedinho, os 2 dedos aqui entortando, tá? Dedo torto, até que se prove o contrário, é hanseníase. Olha aqui, ó. Olha a garra. Isso aqui é hanseníase. Agora eu preciso fazer o diagnóstico quando já está tão assim, tão avançado.
Será que eu não tenho capacidade de olhar um vizinho, olhar um parente, ver que está começando isso aqui e fazer um diagnóstico? Se eu fizer nessa fase, o paciente não volta para isso, tá? Porque daqui não tem mais jeito. Tá? Ó, aquela coisa que eu falei para vocês, ó, emagrecimento da mão, emagrecimento da musculatura. Ó, aqui tá magro, olha a garra, tá? E muitas vezes o paciente vai falar para o médico, meu dedo é torto porque eu caí de bicicleta quando eu era criança. Não, gente. Tá? Nenhum acidente, tá? O acidente até pode fazer isso aqui. Ele cortou o nervo, ele machucou, mas eu vou olhar desconfiado. Eu vou tentar ver se não pode ser uma hanseníase também. Olha a garra vista por outro lado. Olha como a mão é seca. Olha como a mão é áspera. Isso é um sinal de hanseníase. Eu vou olhar uma mão, a mão é normal. Aí eu olho a outra mão, a mão é seca, não sua. Olha a garra, entortado, quarto e quinto dedo, primeiro, segundo, terceiro, uma garra completa. Ó, no final é isso. É um paciente que não tem mais movimento na mão, a mão é magra, tá? Os dedos estão todos paralisados. Como que esse paciente pega um garfo? Como que esse paciente pega um sabonete? Tá? Esse paciente está aposentado por invalidez. A gente não pode deixar chegar nesse quadro, principalmente por causa das crianças. Né? A gente tem crianças desse jeito. Olha o pé caído. O pé não fica caído de uma hora para outra. Você começa a perceber que o paciente está arrastando o pé, ele começa a cair porque arrasta o pé, até ninguém vê, ele evolui para o pé caído total, que não tem mais jeito. Tá? Olha a garra de dedo, eu não estou vendo mais as unhas estão todas na planta do pé agora, entortou. O paciente vai ficar batendo essas unhas até perfurar. Ele vai evoluir para isso aqui, ó, mal perfurante plantar. Ele perdeu a sensibilidade no pé, ele fica pisando, até machucar. Isso aqui entra bactéria, vai infeccionar. Você vê que ele já perdeu vários dedos, ó, até a hora que ele vai para a amputação do pé. Por último, aquilo que eu falei para vocês, ó, pensar quando o pé é muito seco. Ó, esse paciente vai ser tratado anos com uma frieira. A frieira, ela tem que dar no meio dos dedos, porque o pé é muito molhado, o pé sua. Agora eu olho esse paciente, o pé não sua, o pé é seco e está fissurando, a gente tem que pensar em hanseníase, tá? Então, essa aula, ela é para pensar nisso, parar com essa coisa de pensar que só lesão de pele é hanseníase, tá? Pode ser. E que toda lesão de pele pode ser hanseníase. Então, tá atento. Mas lembrar também que ela é uma doença que atinge o olho, que atinge todos os nervos da face, às vezes a pessoa fica com o rosto torto, vai pegar com pé e mão, fazendo perda de força, fazendo pele seca, fazendo as garras, tá? Fazendo dor no nervo, fazendo dor no corpo todo, fazendo artrite, dor nas juntas, inchaço nas juntas. Então, pensar sempre nisso. A hanseníase é uma doença que pode ser vista pelo dermatologista, pelo clínico geral, pelo oftalmologista, pelo otorrino, porque vai dar ferida no nariz, vai dar rouquidão. Né? Muitas vezes vai ser o ortopedista, vai ser o reumatologista. Tá? Então, uma população bem educada, ela pode ajudar a gente nessa missão, que é tentar erradicar a hanseníase no Brasil. Acho que é isso. A gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta para poder responder as perguntas. Obrigada.